Oi, já estamos de volta, programa Respostas. Nós estamos indo para o nosso terceiro e último bloco. Que bom que você permaneceu aí com a gente. Nós já estamos iniciando esse mês de abril, que seja um mês abençoado. Aliás, para nós é um mês muito importante, né? Um mês que está se aproximando, a grande semana, a Semana Santa, o Tríduo Pascal e o Tempo Pascal, que é o centro, digamos, das celebrações para nós cristãos. Que tempo bonito! Vamos vivenciar isso como um tempo de graça e é isso que Deus quer para nós, né? Vamos continuar com as respostas, procurando respostas para as perguntas que vocês nos apresentam e hoje e agora nós vamos responder finalmente essa pergunta, porque veio assim na sequência. Desculpa aí, João, que a gente demorou um pouquinho para responder a sua pergunta. O João lá do bairro Santo Antônio, uma pergunta que eu penso seja muito pertinente. Vocês sabem que nós temos muitos irmãos cristãos reformados que acompanham o nosso programa, e vocês sabem que a gente hoje tem que ter um elemento constitutivo da nossa fé, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, o diálogo ecumênico, né? Essa tentativa de nos fazer compreender e de tentar ajudar nossos irmãos a entender também o nosso modo de viver a nossa fé, o nosso estilo, a nossa identidade. Então a gente fala sempre no respeito à religião, ao posicionamento de cada pessoa. Mas é importante também esclarecer, porque hoje existe essa pergunta que o João faz, é uma pergunta que existe no imaginário de muitos irmãos que fazem parte do mundo reformado, ou como a gente tradicionalmente chama de mundo protestante, e no Brasil, do mundo evangélico. Sobre nós, é claro, aparece sempre essa questão, a questão das imagens, né? Está ali um dos nós nessa grande questão, e as pessoas volta e meia pedem esclarecimento, né? E nesse sentido, toda vez que a gente faz uma pergunta, o diálogo pressupõe abertura. Não que eu precise necessariamente concordar com o outro, mas eu tenho que entender a mentalidade do outro. Sabe aquele casal que falam os dois ao mesmo tempo, como se fossem dois monólogos que estão falando sozinhos? E depois, no final das contas, ninguém se comunica? Então, quando você faz uma pergunta, tenta entender a lógica do pensamento do outro, né? Porque absolutamente, no essencial sobre a questão das imagens, nós estamos de acordo. Vou repetir. No essencial com relação às imagens, nós estamos absolutamente de acordo. E aí eu já vou dizer para vocês por quê. Vamos à pergunta do João, tá? No essencial nós estamos de acordo. Espera um pouquinho aí que você vai saber por que nós estamos no essencial de acordo. Pergunta ao João, embora eu antecipei um pouquinho, né, João? Se na Bíblia diz para eu não se prostrar diante de imagens de barro feitas por homens, por que vocês se prostram? Obrigado, João, pela forma respeitosa, né, que você dirige essa pergunta, porque é desagradável começar um assunto com alguém apontando o dedo na sua cara e dizendo: vocês idólatras, calma, vamos com calma, vamos tentar entender esse universo e eu repito, vamos achar um caminho onde nós nos colocamos em profunda sintonia com a mentalidade evangélica e com o pensamento católico com relação a isso. De fato, eu concordo plenamente com o posicionamento do evangélico quando ele fala exatamente que a adoração é devida somente a Deus. Agora, se você for procurar em qualquer texto da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição, onde a igreja tenha dito que o culto de adoração é devido a um santo, você me traga, porque eu nunca encontrei. Eu já estudo teologia já faz muito tempo, eu jamais encontrei um texto onde a igreja diz que Maria tem que ser adorada, que o culto devido ao santo seja de adoração. A adoração é devida somente a Deus. Aqui está o ponto principal. Eu fui fazer uma pesquisa também na Sagrada Escritura, há um tempo atrás, exatamente tendo em vista essa problemática, e eu diria que nós temos um ponto. O problema em si não é com a imagem, mas com a finalidade dela. Qual a finalidade da imagem? A Sagrada Escritura condena a construção de imagens de barro ou de ouro, vamos lembrar aqui do bezerro de ouro, para adorar. É o ídolo, o problema é com o ídolo. O problema é quando esta imagem é representação do divino.
O santo não é representação de Deus. A santa, aqueles nossos irmãos que viveram radicalmente o Evangelho, não são evocados na igreja com o culto de adoração. Muito pelo contrário, o culto a Maria e aos santos para nós católicos, nós usamos um outro termo, veneração, carinho, mas não adoração. E vejam, eu vou exemplificar exatamente para você, João, e para aqueles que têm dúvida, com as passagens da Sagrada Escritura. E essas passagens são comuns, tá? Nós católicos também conhecemos, porque os textos são de livros que todas as nossas Bíblias, as nossas e a de vocês, têm em comum. Êxodo 34:14, eu sei que vocês gostam, né, das citações bíblicas, que bom, né? Não adorarás um outro Deus. Não adorarás um outro Deus. Não diz um outro santo. Atenção, aqui é a questão de Deus. É o problema da idolatria, que era uma preocupação recorrente dos profetas. O que os profetas criticavam? Quando o povo se afastava de Israel, se misturava com as nações vizinhas. Por quê? Porque os povos vizinhos, quase todas as nações vizinhas a Israel, tinham politeísmo. Atenção, politeísmo significa vários deuses. A igreja não fala de vários deuses. A igreja sempre pregou: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, creio no Espírito Santo. As três pessoas da Santíssima Trindade, a igreja sempre disse: um único Deus. Um único Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, atenção, a condenação da fabricação de imagens era recorrente em Israel, sobretudo falando da Antiga Aliança, que aparece também no Novo Testamento, exatamente por esse motivo. Os povos vizinhos eram politeístas, a lua era um deus, a serpente era um deus. Então você percebe que o motivo que está por detrás da condenação é muito forte. Israel tem um Deus. Escuta, Israel, o Shema. Escuta, Israel, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de ti. Eu sou um Deus ciumento. Eu sou um Deus ciumento. Esta é a base. Deus não quer que o culto devido a ele seja dirigido a essas outras divindades que não passam de barro. Todos nós sabemos, meus irmãos, não nos ridicularizem. Todos nós sabemos que as imagens são de gesso, ou são de madeira, ou são de cimento, né? Que nós precisamos ajudar o nosso povo a não confundir as coisas, que nós precisamos de uma catequese que esclareça muito mais isso. Sou absolutamente de acordo, absolutamente de acordo. Tem gente que transparece na sua fé, que tira, parece, o Cristo do centro e coloca muito a questão do santo. Concordo plenamente. Nisso, vocês querem um companheiro? Tô aqui, tá? Eu também acho que certos exageros tem. Gente, mas não tem exagero no mundo evangélico? Vocês não têm exageros? Irmãos, sejamos honestos. O mundo evangélico, sobretudo neopentecostal, também tem caído nos exageros assustadores. Isso eu estou falando de irmãos, sabe quem me manda isso? São irmãos, eu tenho amigos pastores, que eles me mandam: olha aqui o que está virando o cristianismo reformado. E eu tenho profundo respeito. Tenho amigos pastores, sim, tenho. Né? Então a gente percebe que o mundo reformado também está caindo em umas coisas assim tão estranhas, né? Tanta magia, vassoura de não sei o quê, lenço de não sei o quê. Tá certo que nós também cometemos muitos erros, sem dúvida alguma. Mas vejam que nós precisamos tomar muito cuidado com os julgamentos apressados, né? E eu vou seguir aqui, João. O mesmo livro, o Êxodo, vamos continuar ali no Êxodo, né? Não, agora vamos para o capítulo, continua o mesmo, 34, mas vamos para o versículo 17. Você pode procurar aí na sua Bíblia, tá? Para confirmar, né? Isso é importante, eu sei que vocês valorizam muito isso. Não fará para ti, atenção, não fará para ti deuses de metal fundido. Volta aqui a questão que eu estou falando. O problema é fazer a imagem de Deus, representação do divino, com o culto de adoração, com o objetivo de adorar. É isso que Deus não aceita. Não pode existir um outro Deus. Escuta, Israel, grava no teu coração, não existe um outro Deus. Então existem inúmeras formas de idolatria. Você há de convir, meu irmão João, que muitas vezes nós construímos outros deuses. O dinheiro pode ser um deus, o sexo, o prazer, a fama, tudo aquilo que a gente
deifica, dá uma importância e coloca no lugar de Deus, é idolatria. Então pode ser sim uma imagem, mas pode ser também o dinheiro. Gente que exalta o dinheiro, o Deus dinheiro. Então nós podemos construir outros senhores que não são só imagens, tá? Eu tinha falado agora há pouco, João, eu não sei se você estava assistindo, né? A gente não pode servir a dois senhores. Significa que nós podemos fazer outros senhores. O dinheiro, a fama, o poder, né? Então vejam, não fará para ti deuses. Esse é o problema, João. O ponto central é aqui. Não se pode fazer imagem de Deus. Mas eu nunca vi a Igreja Católica fazer imagem de Deus. Tem lá pintado no quadro, na cultura, normalmente a arte cristã, normalmente imaginou Deus como um velho barbudo, né? Um senhor sentado num trono. É uma imagem, mas não é. É uma pintura, e aí esse é o sentido da imagem. Por exemplo, quando o meu avô faleceu, o meu avô representava para toda a nossa família uma pessoa muito importante, né? Como era uma espécie de patriarca. O que acontece? Depois que ele morreu, o meu avô não gostava de tirar fotos. Pouquíssimas. O meu avô tem raríssimas fotos, e tem uma foto que ele tirou com um cavalo branco que ele amava. Meu avô é lá do Paraná. O que acontece? Agora, na casa de todo mundo que você entra, você vai até na casa dos netos, esse quadro, essa foto do meu avô com o cavalo está na casa de todo mundo. E quando a gente chega ali, parece que a gente sente uma paz, a gente parece que sente a presença dele ali. Gente, esse é o sentido da imagem. É como se fosse uma foto. Não está ali. Maria não está ali naquela imagem. O santo não está ali naquela imagem. Mas Maria está ali pela nossa fé. Mas desde o início os cristãos pintaram gravuras, desde o início do cristianismo as imagens foram pintadas, os ícones que se tornaram uma tradição mais dos cristãos orientais. O Ocidente ficou mais com as imagens, mas as imagens existem há séculos, não foi uma coisa recente. Mas atenção, essas imagens, porque por muito tempo os cristãos não eram alfabetizados. Então você entrar numa igreja, eles ficavam maravilhados olhando aquelas imagens das passagens bíblicas, das histórias, dos grandes eventos da vida de Jesus. É uma finalidade catequética. A imagem tem uma finalidade antropológica, catequética, didática, se você quiser assim falar, mas não é para adorar, não é por adoração. E depois, atenção, existe uma ordem que duas imagens são colocadas. João, vai lá para o Êxodo, mas passa um pouquinho para frente. Capítulo 37, versículo 7. Vou repetir. Capítulo 37, versículo 7. Sempre no livro do Êxodo. Foi mandado na ordem que era para construir a arca, foi mandado fazer 2 querubins de ouro. Vejam, 2 imagens. Mas qual que é o problema? Tem algum problema aqui fazer querubim de ouro para colocar nas extremidades da arca? Nenhum. Porque eles não estão ali para ser adorado. Não são deuses, não são divindades, né? Exatamente esse é o sentido. Que também essas 2 imagens foram talhadas e foram colocadas exatamente nas 2 extremidades da arca. E depois, só para mudar um pouquinho, João, de livro, vamos para o Deuteronômio, porque normalmente, sabe por que eu escolhi essas passagens, João? Porque normalmente são as passagens que vocês escolhem, né? Que a gente também conhece. Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 25. Queimareis, atenção, queimareis as esculturas dos seus deuses e não cobiçareis o ouro e nem a prata que os recobrem. Atenção, João, vamos ser fiéis ao texto? Queimareis as esculturas dos seus deuses. Não está dizendo aqui dos seus santos, porque Paulo já chamava a comunidade dos eleitos de santos. Paulo chamava, né? Quando você pede oração para o seu pastor, quando você pede oração para um irmão que você acha que ele está mais próximo de Deus, pela sua vida de santidade, porque ele é canal da graça de Deus para nós. Eu gosto de procurar pessoas que eu vejo a santidade. Parece que eles nos aconselham, parece que eles transmitem uma paz, transmitem uma serenidade. Esse é o sentido dos santos para nós. Eles não estão para obstacular o meu contato com Deus, mas exatamente para nos aproximar de Deus. Tanto os homens e mulheres, criaturas, eu sempre enfatizo, os santos são criaturas, são irmãos, são irmãs nossos, que na comunhão daqueles que se encontram diante do Altíssimo, na sua face a face, da luz que recebem a nossa comunhão dos santos,
nos permite uma interação, uma comunhão, uma solidariedade espiritual que nos encaminha todos para um encontro final com Deus. É verdade, o único mediador entre nós e Deus é o Cristo, é o Filho, que está à direita do Pai. Mas a comunidade de salvação nos é colocada exatamente. Deus nos salva em comunhão com os irmãos. Deus nos salva em uma comunhão de fé que nós chamamos de igreja. Então vejam que o nosso caminho, eu digo que o nosso caminho para Deus passa por inúmeros irmãos que nos levam a Deus, que nos aproximam dele. Por isso que a gente precisa da igreja. Por isso que a gente procura, né, a comunidade, você procura a sua comunidade, porque a igreja é a mediação. Você não, como que você foi batizado? Sozinho? Veio um anjo que veio e batizou? Você precisou da mediação da comunhão dos irmãos. Foi lá alguém que te batizou, que te falou, eu te batizo. Usou a fórmula da igreja. Então nós temos essas mediações que Deus se utiliza para nos levar para o seu caminho. São formas pedagógicas, formas didáticas, né, que marcam profundamente o nosso caminho de fé. João, eu entendo que muitas vezes parece que nossos irmãos católicos se colocam diante de imagens de maneira bastante suspeita. Eu já falei para você que eu reconheço que às vezes alguns exageros existem, sem dúvida alguma, isso eu admito. Mas nós temos que perceber que a nossa teologia, a nossa fé, quando bem esclarecida, não coloca o santo no lugar de Deus. Não deveria nunca, jamais. Isso é um absurdo, porque se trata exatamente de um outro estilo de veneração. E como que posso dizer que eu estou adorando alguém? Só eu. Então você não pode dizer que o católico está adorando, porque é a intimidade do coração que adora. Se eu não estou dizendo que eu adoro, mas que eu venero, é uma outra atitude. Adoração somente ao Deus Altíssimo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. João, muito obrigado pela sua participação e você pode continuar, tá, com as suas dúvidas e a gente vai tentar esclarecer para você. Estamos chegando então ao final do nosso programa Respostas e nós estamos querendo deixar você com a bênção daquele Deus que ama, aquele Deus que nos acompanha. E essa bênção que eu invoco nesse momento, pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo sábado. Boa semana para vocês.